Aula 2, dia 7 de outubro de 2020, segunda parte da aula Processo Penal 2, quinto semestre noturno, Faculdade FACIP. Bom, concluímos bacana a prova testemunhal e agora vamos passar de forma bem tranquila, só para entender, é também espécie de prova, né? Iniciando lá no artigo 226, ele fala em reconhecimento de pessoas e coisas, depois dos documentos e depois dos indícios. Deixa só rapidinho aqui, espera só um pouquinho, colegas. Sherry, você baixa a televisão aí. Bom, vamos lá rapidinho. Então, primeiro, do reconhecimento de pessoas e coisas, depois dos documentos, e aí já vamos para a busca e apreensão. Como que é o reconhecimento de pessoas e coisas? O que acontece? Por que isso é prova? Então, pode perfeitamente que a vítima ou que uma testemunha ela reconheça o acusado de um delito. E o Código de Processo Penal traz isso. Agora, para fazer esse reconhecimento, ele requer, na verdade, um rito especial, né? Então, o Código de Processo Penal, ele estabelece no artigo 226, 227 e 228, de que forma isso vai acontecer. E é bem interessante, né? Você pega ali algumas pessoas, colocam então numa determinada sala que eles não tenham quem vai reconhecer não tenha, né, o campo visual, né? Tem o campo visual, mas a pessoa que busca, né, a pessoa que será reconhecida não tem acesso a ele. Então, o Código de Processo Penal esclarece de que forma isso vai acontecer. Olha só o que diz o artigo 226. Quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, será feito da seguinte forma: ele estabelece o rito que um reconhecimento vai acontecer, tanto no inquérito policial como em juízo, né? Então ele vem trazendo isso no 226. Vem por etapas, por incisos. Inciso 1. A pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras, se possível. Eu mesmo, colegas, quando trabalhava numa vara criminal, lá quando comecei em estagiário, quantas vezes eu servi, né, para que aconteça o reconhecimento. Estava lá o acusado, eu ficava com mais um ou dois, né, para que seja reconhecido, enfim, porque o Código de Processo Penal determina, né, outras que com ela tiverem, e ele vem estabelecendo, né, de que forma isso vai acontecer. Mas, inciso 3 do artigo 226, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deverá ser reconhecida, a autoridade providenciará que esta não veja aquela. Inciso 4 do ato de reconhecimento será lavrado, então, auto pormenorizado, subscrito pela autoridade e pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Então, o Código de Processo Penal estabelece a presença de duas testemunhas, né, para que possa, então, atestar, para que possa também, né, assistir este ato de reconhecimento, tá? Beleza? É interessante que o próprio artigo 228 estabelece: se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, jamais ao mesmo tempo, né? Evitando, obviamente, a comunicação. É muito comum e às vezes fico muito preocupado porque às vezes existem condenações que a pessoa não tem certeza. Aqui é um reconhecimento tanto do objeto quanto da pessoa, a pessoa que praticou o crime. Lá na fase do inquérito policial ou mesmo em juízo, esse reconhecimento é perfeitamente possível. E ele é mecanismo probatório. E ele é prova, né? Tudo bem? Prosseguindo, o Código de Processo Penal também traz a figura da acareação.
E o que é acariação? Acariação é ficar cara a cara. Então, o Código de Processo Penal ele estabelece isso no artigo 229 e 230, que essa acariação ela poderá ser realizada, né? Ela poderá ser realizada entre os acusados, entre acusados e testemunhas, entre testemunhas. Quando tem um fato que está divergente, eu posso fazer a cariação. Isso acontece, isso é mecanismo probatório. E o artigo 229 do Código de Processo Penal estabelece de que forma e como teremos a abrangência da cariação. Ele diz assim no 229: a cariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunhas, entre acusado e testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias. Então, na verdade, a cariação nada mais é do que uma repergunta. Então, tem divergência entre testemunhas, entre acusados, entre ofendido e testemunha. O juiz, então, ele pode, na verdade, fazer uma repergunta. É isso que traz o artigo 229, né? Eles serão reperguntados para que possam, então, justamente explicar estes pontos que acontecem as divergências, né? E isso, na verdade, é reduzido em termo, nós chamamos então no próprio ato de acariação, tá? Beleza? Tranquilos? Beleza? Joia? Então é isso que diz o artigo 229 em relação à acariação. Prova documental também é prova. Eu posso apresentar então documento. Eu posso apresentar documento para demonstração ou mesmo para uma linha de acusação, extratos bancários, né? Eu posso trazer documentos ou mesmo escrituras. Então, documentos que comprovem tanto a autoria do delito ou documentos que comprovem a não realização daquele determinado delito. Então, o Código de Processo Penal estabelece justamente isso, né? No artigo no artigo 231 ao artigo 238, ele estabelece justamente isso, ou seja, de que forma os documentos eles serão apresentados. A parte que apresenta um documento falso, inverídico, ela responde justamente por esta apresentação. Claro, somente não responderá em face da ausência de dolo. Se ela não tiver dolo, ela não será responsabilizada, né? Então, o código faz questão de trazer que esses documentos eles podem ser apresentados em qualquer fase, tanto na fase do inquérito policial como em juízo, no momento da instrução criminal. Eu devo entender como documento, eu devo entender, o Código de Processo Penal faz questão de trazer isso, no próprio artigo 232. Eu devo entender como prova documental, como documento, qualquer documento que seja escrito, ou mesmo instrumentos ou papéis, podendo ser públicos ou particulares. Isto é documento, né? É interessante também que o próprio 232, em seu parágrafo, ele esclarece: a fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original. Então, se o documento tiver sido autenticado, ele tem o mesmo valor do documento particular. Outra coisa importante em relação aos documentos é que o magistrado, então, ele pode pedir para que o acusado ou as partes apresentem determinado documento, né? A parte pode apresentar determinado documento, ou seja, né? Como que a parte pode apresentar determinado documento? O juiz pode determinar que as partes apresentem este documento, né? De que forma isso pode acontecer, né? Vamos lá o que diz o artigo 234 do Código de Processo Penal. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível, ou seja, se existir, se for possível a sua apresentação, né? Então, se o juiz então tiver notícia, ele pode pedir então que a parte apresente este documento então
nos autos, né? É importante que é prova documental para demonstração da materialidade. Se o documento, né, ele for em língua estrangeira, necessário então que se faça a devida tradução pública, né? A devida tradução pública. Tudo bem? Tranquilos? Maravilha. Agora, eu falo que para encerrar a questão de prova, eu devo utilizar de um mecanismo que é também meio de prova, chamado busca e apreensão. Nós vamos definir o que é uma busca, né? E depois o que é uma apreensão e o que é uma busca pessoal, né? O que é uma busca domiciliar e o que é uma busca pessoal. Primeiro, o próprio Código de Processo Penal, ele estabelece isso. O que eu preciso ter em mente? Quando eu falo em busca e apreensão de determinados documentos, né? Então, houve lá uma determinação de uma busca e apreensão de documentos, computadores, né? Na Assembleia Legislativa, na casa do fulano de tal, na casa daquele funcionário público, na casa do governador, na casa do prefeito, na casa do dono da empresa, do dono daquele que ganhou a licitação. É uma ordem judicial. Se é uma ordem judicial, eu tenho que é uma ordem emanada de autoridade competente, de autoridade judiciária, ou seja, é o juiz, então, que determina uma busca e apreensão. Então é isso, só que ele não determina uma busca e apreensão da cabeça dele. Existem critérios estabelecidos pelo Código de Processo Penal, onde eu tenho a busca e apreensão. Então, quais são estes momentos de busca e apreensão? O Código de Processo Penal traz isso. Vamos lá. É um rol trazido pelo Código de Processo Penal que eu tenho que conhecê-lo. Já escutaram uma situação que na prática não existe? Muitas vezes pessoas são paradas em uma determinada blitz policial e o policial então pede para que a pessoa desça do veículo, que ele vai fazer uma busca no veículo, e a pessoa diz então: o senhor não pode fazer uma busca no meu veículo sem um mandado de busca e apreensão, né? Essa pessoa ela desconhece o Código de Processo Penal. Uma coisa é busca e apreensão, outra coisa é busca pessoal. Isso é possível, é permitido sim ela fazer a busca no seu veículo. Tá? Então, nós devemos conhecer muito bem do artigo 240 ao artigo 250, que fala dessa busca e dessa apreensão. O que é busca pessoal e o que é, então, busca e apreensão de objetos, bens, enfim. Tá? Então, o Código diz assim, ó, artigo 240 do Código de Processo Penal. A busca, ela será no domicílio ou pessoal, na casa, no seu local de trabalho, na sua residência, né? Ou mesmo pessoal, né? Com a pessoa. Então ele diz assim, olha comigo lá, parágrafo 1º. Proceder-se-á a busca domiciliar, no domicílio, quando fundadas razões a autorizem. Então, eu só posso determinar uma busca domiciliar se eu tiver fundadas, não são indícios, não. Fundadas razões para que aqueles documentos que eu busco, eles demonstrem, de alguma forma, que tenham sido obtidos por meio fraudulentos ou ali estejam realmente provas que sejam, né, capazes para demonstrar a materialidade do delito. Né? Então, na verdade, essa busca, então, ela vai acontecer. Olha quais são as hipóteses, por favor, acompanhem comigo. Então, tem que ter fundadas razões, razões de certeza. Letra A do artigo 240. Para prender criminosos. B. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Ele adquiriu veículos, ele adquiriu relógios, óculos, ternos,
quadros, pinturas, tá? Motocicletas e assim por diante. Tá? Letra C. Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, né? Então, são objetos falsificados, objetos de falsificação, também determina-se, né? Da mesma forma, letra E, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Letra F, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. G, apreender pessoas vítimas de crimes. H, colher qualquer elemento de convicção. Tudo isso são elementos em que vai acontecer a busca domiciliar. Ou seja, são hipóteses, são situações em que essa busca domiciliar ela pode ser determinada. Então acontece o seguinte, o que é importante você entender, né? É importante eu entender que nessas hipóteses aqui, apreensão de armas, eu encontrei armas, né? Eu aprendi instrumentos de falsidade, né? Isso é muito importante, porque o próprio artigo 241 ele é claro. Olha só o 241. Ele vem a esclarecer o artigo 240. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não realizar pessoalmente a busca domiciliar, deverá ser precedida da expedição de mandado. Cuidado! Cuidado, porque quando eu falo a busca judiciária, a autoridade judiciária pode efetuar a busca. Essa parte não foi recepcionada. Então, quando eu falo busca, pelo nosso sistema, essa busca é realizada pela autoridade policial e não pela autoridade judiciária. Essa parte no que se refere à autoridade judiciária, ela não pode, porque ela não pode realizar busca e apreensão. Outra coisa, essa busca, ela tanto pode ser determinada de ofício pelo juiz, né? Tanto pode ser determinada de ofício ou mesmo por requerimento de qualquer uma das partes. Então tem que separar muito bem o que é essa busca domiciliar, que tem que ser determinada de o que é uma busca pessoal. Porque a busca pessoal, o próprio Código de Processo Penal estabelece o momento dela. E de que forma ela vai acontecer? Olha o que diz o teor do artigo 244 do Código de Processo Penal. Ele diz assim, 244, a busca pessoal independerá de mandado. Então, para ter busca pessoal, eu não preciso de mandado. Então, essa pessoa que falou isso do veículo da Blitz não conhecia nenhum ponto do Código de Processo Penal. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou de papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso da prisão domiciliar. Ou seja, está acontecendo uma prisão domiciliar e eu necessito de uma busca pessoal. Ela pode acontecer independentemente da ordem judicial. Não precisa constar do mandado. Agora, o mandado de busca, ele tem requisitos, ele é determinado. Ele tem que ter um fim específico. Eu quero ver se encontro alguma coisa, o que eu encontrar tá legal. Não. O Código de Processo Penal estabeleceu requisitos
que devem obrigatoriamente constar no mandado de busca sob pena de indeferimento e nulidade e nulificação daquele ato. É isso que diz o artigo 243. Esse mandado conterá, o mandado de busca deverá conter, olha comigo, rapidinho, 1. Indicar o mais precisamente possível a casa que será realizada a diligência, o nome do respectivo proprietário ou morador, ou no caso de busca pessoal, o nome da pessoa. 2. Mencionar o motivo e os afins da diligência. 3. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará no próprio texto do mandado de busca. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Mais uma vez, não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Quando acontece fora, a defesa conseguiu a nulidade daquele busca e apreensão e conseguiu soltar. Não, o advogado só observou que os requisitos não foram cumpridos. E se não foram cumpridos, é nulo o ato. E se é nulo o ato, tem que soltar. Simplesmente é o advogado atento à lei, à interpretação da lei. Mais um pouquinho. Professor, essa busca pode acontecer qualquer horário, de manhã, à tarde, à noite. O Código de Processo Penal também traz isso. E ele traz isso no próprio artigo 245. Olha o que ele diz. As buscas domiciliares acontecerão durante o dia. Dia, professor, das 6 da manhã às 18 horas, né? Salvo se o morador consentir que se realizem à noite e antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou quem o represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Tranquilos? Beleza? Joia. Professor, pode acontecer uma desobediência, a pessoa pedir para abrir e se recusar? Pode. E o próprio Código de Processo Penal estabelece, em caso de desobediência, a porta será arrombada e forçada a sua entrada. Quando você vê, então, a filmagem da pessoa batendo na porta, é porque houve recusa em abrir, abre a porta, nós vamos realizar a busca. Se houver recusa, eu posso, então, forçar a entrada. E o Código de Processo Penal vem justamente estabelecendo isso, né? Eu posso, então, pedir para que o próprio morador possa mostrar onde estão os documentos, onde está o computador, né? E o artigo 244, ele vem justamente mostrando, perdão, o artigo 245 vem justamente mostrando isso. E após o final de toda essa busca, aqueles que executaram a busca, o artigo 225, em seu parágrafo 7º, ele diz assim: fim da diligência, os executores lavrarão um auto de tudo que aconteceu, de tudo que eles recolheram, de tudo que foi apreendido, de que forma estava, onde estava, como estavam. É lavrado, então, um auto circunstanciado. 225, parágrafo 7º. Assinando-o com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do parágrafo 4º. Ou seja, quando ausentes os moradores, deve, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Então, se não tiver morador, qualquer vizinho, então, poderá ser intimado para presenciar aquele ato de busca e apreensão, para que ele tenha validade. Se isso não acontecer, esse ato é nulificado. Essa prova ela é nula. E essa prova nula não pode ser considerada, porque ela não obedeceu aos preceitos legais estabelecidos no próprio Código de Processo Penal. Aí quando o advogado consegue essa nulidade, fala, nossa, que absurdo. Não, mas é que está na lei. Eu tenho que interpretar da forma como está no ordenamento, no próprio Código de Processo Penal. Se lá está de forma diferente, não é cumprido.
Tudo bem? Tranquilos? Beleza. Vamos mais um pouquinho. Ele autoriza também, o próprio Código de Processo Penal autoriza que possa a busca e apreensão ela também acontecer em compartimento habitado, ou seja, kitnet, né, em hotéis, não há problema algum, né? Também é perfeitamente possível que aconteça também a busca em outros determinados locais, porém o próprio Código de Processo Penal estabelece que se for realizada uma busca em mulher, uma outra mulher é que realiza essa busca. O artigo 248 ele é claro, né? Perdão, 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência, ou seja, eu não tenho como trazer uma outra mulher para realizar essa busca numa mulher. O homem vai fazer. Vai ser nulificado esse ato se um homem fizer uma busca numa mulher? Não. Se não tiver como fazer e isso retardar o ato da diligência, né? É isso que traz. Por fim, o artigo 250, ele traz justamente até que momento, qual é a jurisdição que uma busca e apreensão pode acontecer. Uma busca e apreensão determinada aqui por Cuiabá, ela pode acontecer em outro estado? Ela pode acontecer em outro país, por exemplo, no Paraguai? E se acontecer lá, como é que funciona? O artigo 250 estabelece de que forma isso vai funcionar. E ele diz assim: a autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando para o fim de apreensão forem no segmento da pessoa ou da coisa, devendo apresentar-se à autoridade competente antes das diligências ou após, conforme a urgência. Então, se for em outra cidade, eu estiver acompanhando, eu posso fazer, eu posso me apresentar à autoridade local antes ou depois. Isso não gera qualquer nulidade. Então, eu tenho que entender o que eu entendo, então, por autoridade. Né? O parágrafo 1º do 250 estabelece entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa, ou seja, quando eu estou seguindo, de que forma que eu estou seguindo, de que forma que eu vou dar cumprimento a esse mandado de busca e apreensão em outra cidade ou em outro estado. Ele diz, o próprio 250, seu parágrafo 1º, isso é muito comum. Isso aí não invalida o ato. Se eu cumpro, se eu apresento antes ou após. Ele diz assim: A, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. B, ainda que não tenham avistado, mas sabendo por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. E parágrafo 2º. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas nas referidas diligências entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir provas dessa legitimidade, mas de modo que não frustre a diligência. Ou seja, o mandado de busca e apreensão foi determinado aqui por Cuiabá. Por Cuiabá. E aí, quando isso determinou,